Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Esse salmo que a gente conhece tão bem, ele fala sobre o privilégio da comunhão. Esse privilégio que nós repentinamente perdemos. A questão da celebração, do encontro, do convívio, do ato de congregar, do ato de estar juntos. Aqui fala exatamente sobre isso, como é bom, como é agradável que os irmãos convivam em união. Ele diz: ali o Senhor concede a sua bênção. Lembrando esse texto, me lembrei de um texto teológico muito importante, Vida em Comunhão, de Dietrich Bonhoeffer. E ele vai falar nesse texto como nós, igreja, vivemos um tempo de dispersão, um tempo de diáspora, depois da ascensão de Jesus. E ele diz assim: o povo de Deus viverá em terras distantes, entre os descrentes, mas será a semente do reino de Deus no mundo inteiro. Aqui Bonhoeffer fala da nossa missão nesse mundo e como nós somos essa semente do reino de Deus no mundo aonde o Senhor nos levar. E é claro, essa missão, o ser semente do reino de Deus no mundo, muitas vezes será uma missão solitária. E é por isso que o Bonhoeffer ele diz que nós devemos celebrar sempre a possibilidade da comunhão, quando ela de fato é possível. Bonhoeffer, não sei se todos conhecem, mas foi um pastor e um teólogo alemão que viveu na Alemanha num período muito difícil durante a Segunda Guerra Mundial, enfrentou o regime nazista. A igreja alemã, na sua maioria, acabou apoiando o regime nazista e Bonhoeffer fez parte de um grupo de cristãos que resistiu ao nazismo, lutou contra, e por causa disso ele foi perseguido, foi preso, mas antes ele criou uma comunidade clandestina, ele se reunia uma espécie de seminário, uma comunidade onde eles buscavam viver os princípios da comunidade cristã, e esse livro ele é fruto de toda essa reflexão, de toda essa experiência. Bonhoeffer foi preso, acusado de ajudar a tirar judeus da Alemanha para a Suíça, e ele acabou sendo condenado à morte, foi morto, enforcado, e ele é considerado um mártir da igreja. Queria ler só um trecho aqui, quando ele fala da importância da comunhão dos irmãos. Ele diz assim: o privilégio que cristãos têm de viverem já agora em comunhão visível com outros cristãos, no período entre a morte de Cristo e o juízo final, é apenas uma antecipação misericordiosa das coisas derradeiras. É a graça de Deus, uma comunidade poder reunir-se neste mundo, de maneira visível, em torno da palavra de Deus e dos sacramentos. Nem todos os cristãos compartilham dessa graça. Ele vai dizer que é um privilégio. É um privilégio quando a igreja pode se reunir, um privilégio que nem todos têm. Aí a gente se lembra da igreja perseguida, por exemplo, onde os cristãos não podem reunir-se. E ele diz que
Quando a gente se reúne como igreja, isso na verdade é uma graça, é a antecipação daquilo que está por vir. Quando a nossa comunhão com Cristo e a comunhão com a sua igreja, com o seu corpo, será plena. E por isso a gente tem que celebrar e desfrutar dessa graça. Ele continua e ele diz assim: a presença física de outros cristãos constitui para um cristão uma fonte de alegria e fortalecimento incomparáveis. Nós deveríamos nos alegrar e entender que nada substitui a comunhão, né, o encontro com os nossos irmãos. Na proximidade do irmão cristão, diz Bonhoeffer, o preso, o doente, o cristão na diáspora reconhece um gracioso sinal físico da presença do Deus triúnio. É nesses momentos de isolamento é que nós nos lembramos daqueles que são privados da comunhão, como Bonhoeffer diz, o doente, o preso, aquele missionário que está distante, levando a palavra a quem não conhece, o amor de Deus, a missão. A gente se lembra destes que são, de fato, privados dessa comunhão. O fato, queridos irmãos, é que nós só aprendemos a valorizar algumas coisas quando essas coisas não são tiradas. E esse é um tempo da gente aprender a valorizar a comunhão. É essa lição que eu aprendo aqui com Bonhoeffer. Ele viveu numa realidade em que precisava se reunir escondido das autoridades. Uma realidade de igreja perseguida. Bonhoeffer viveu a realidade de um cristão preso por causa de suas convicções, e ele teve que viver de uma forma isolada, comunicando com seus irmãos através de cartas, né, ao estilo Paulo, e ele pode dizer com muita autoridade que privilégio é o privilégio de estar com os irmãos. Eu creio que é tempo de nós aprendermos o valor disso tudo. Disso que nos foi tirado agora de uma forma temporária, né? O valor do encontro, o valor do congregar, o valor da comunhão física, presencial. É tempo da gente novamente reaprender isso. Pessoas têm falado que depois da pandemia nós vamos viver uma nova fase da igreja. A igreja será uma igreja mais virtual, uma igreja mais tecnológica, uma igreja que consegue se comunicar à distância com muito mais eficiência. E tudo isso provavelmente será verdade. Mas eu acredito num outro movimento da igreja também, que nós vamos aprender a celebrar a comunhão como nunca. Que nós vamos valorizar de fato o encontro, que nós vamos reaprender a questão do cumprimento, do abraço, do estar junto. Eu creio nisso, que nós vamos reaprender o valor da comunhão. E ele conclui assim: se um único encontro com um irmão traz tanta felicidade, que riqueza inesgotável deve se abrir àqueles que, pela vontade de Deus, são considerados dignos de viver em comunhão diária uns com os outros. Queridos, é tempo de aguardar com paciência, mas com expectativa, quando nos será devolvido o grande privilégio da comunhão. Que Deus nos abençoe.